Somos uma geração que cresceu com a pressão de ter que dar certo na vida. Seja por influência dos nossos pais, que trabalharam duro para nos dar o que eles não tiveram, ou por causa das vidas perfeitas que vemos todos os dias nas redes sociais. Você é obrigado a dar certo. Você tem que tirar notas incríveis na escola, ter um resultado impecável no Enem, tem que passar e ser aprovado de primeira e não pode se arrepender caso não goste da faculdade que escolheu. Que engraçado! Até hoje você não deu certo? Eu tô cansado de ver pessoas desistirem de seus sonhos porque tem medo de falhar. Cansado de ver pessoas que acham que não vale a pena nem tentar porque já tem tanta gente boa querendo a mesma vaga que eu na faculdade. Pessoas que não se acham especiais e por isso pensam que não vão ter resultados. Dane-se que é especial. O mundo é feito de pessoas comuns, pessoas que passam por dificuldades, que têm problemas na família, pessoas que reconhecem o esforço dos pais para garantir que seus filhos consigam estudar. Ou, por outro lado, pessoas que não têm sequer o apoio dos pais e têm que fazer tudo sozinhas. Pessoas que são fiéis aos seus valores. Você não tem que dar certo. O mundo não vai cansar de te deixar desanimado, frustrado por não tirar as melhores notas, por ter dificuldade de aprender alguma coisa, por ter dificuldade de se concentrar em alguma coisa. Você já é incrível, mesmo que os outros não percebam. Por isso não tenha medo de errar, de começar de novo, de pedir ajuda. A jornada não é sobre fazer as coisas certas, mas sim sobre aprender como estar menos errado. E para isso, você tem que estar disposto a falhar se quer construir algo. E quanto menos você esperar, você estará vivendo seu extraordinário. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula 1 da Masterclass UERJ 2024, com base no livro O Menino no Pijama Listrado, ensino está no livro. E agora eu vou te mostrar uma coisa aqui que é muito importante. Muita gente acaba tirando uma nota baixa na prova da UERJ, que é abaixo de 8, já é considerada uma nota ruim. Por quê? Porque não sabe exatamente quais são os critérios do livro, os critérios da prova, os critérios da redação, os critérios da banca corretora. E acabam tirando nota baixa, mesmo tendo capacidade de tirar nota alta. Uma coisa é muito ruim, quando você não estuda e vai mal. Agora, pior ainda é quando você estuda e vai mal. Sabe por quê? Porque você está se preparando, você fez exame de qualificação. Você criou super expectativa sobre um vestibular da UERJ. Mas se você não souber os critérios, você vai tirar uma nota baixa e desnecessariamente. Então tem muita gente que tira nota baixa na UERJ desnecessariamente. Por quê? Porque não sabe como se comporta um texto de verdade da prova da UERJ, sem adaptações. O que eu vou te mostrar a partir de hoje, aqui na nossa turma da Masterclass UERJ, é o que você faz para ficar na porcentagem de, sei lá, são 3, 4% das pessoas que ficam entre 8 e 10 na prova. Se você for ver lá na lista de classificação que a UERJ libera, todo mundo lá, você consegue ver notas de todo mundo, inclusive notas dos nossos alunos. Você vai ver que é a minoria, 2 ou 3%, que conseguem notas entre 8 e 10
dentro da prova da UERJ. Sabe por quê? Porque as pessoas são burras? Não, não é por conta disso. É porque as pessoas não sabem os critérios específicos. E às vezes fazem uma redação excelente, que para outros vestibulares seria nota 10, mas para o UERJ não vai ser 10. Por quê? Porque o texto está ruim? Não, porque a pessoa não seguiu o passo a passo específico. Então, o primeiro ponto é, tem gente que sofre desnecessariamente. E o segundo ponto é, existe sim uma forma simples, rápida e fácil de você tirar um notão na redação. E vou além, tá? Vou dizer além. Quem tira o notão na prova da redação da UERJ se destaca em relação a quem não sabe. Isso é óbvio, né? Mas mais óbvio ainda é, se você tiver uma redação boa da prova da UERJ, você vai conseguir a sua vaga na faculdade muito mais fácil. E a inversa é também real, né? Se você tirar nota baixa na redação, você vai ter muito mais dificuldade. E se você tiver tirado um conceito ruim no exame de qualificação, isso vai, enfim, prejudicar muito. Mas agora, a gente vai pegar o teu caderno, o teu papel, tua caneta, a tua atenção. Eu vou agora começar a nossa aula dizendo que o nosso tema é como que você faz para interpretar um bom tema, como você faz um bom planejamento, como é que você planeja a tua redação da UERJ. Meu Deus! Preste atenção agora aqui no meu mapa. A gente vai fazer a nossa aula sempre baseada em fluxogramas, em mapas mentais, porque isso aqui organiza muito, muito a tua vida. Então, isso aqui é muito importante, tá? Não demole em momento nenhum. Por quê? Porque o que eu vou falar aqui é totalmente real e importante. Primeira coisa, nosso assunto da aula de hoje é como que eu faço para interpretar o tema da redação da UERJ. Vamos lá então. Saber que todo tema da UERJ ele é composto de 3 coisas. Quais são as 3 coisas que um tema da UERJ tem? Primeira coisa, o tema da UERJ tem uma polêmica central. Beleza. Segundo, ele tem um comando específico que deve ser seguido. E o terceiro, ele é um questionamento claro. Ou seja, a prova da UERJ, na hora que ela vai te dar ali o tema, a banca da UERJ, quando ela vai te dar o tema, ela tem 3 coisas. Uma polêmica central. E essa polêmica é baseada no livro O Menino do Pijama Listrado. Se você já é aqui da Masterclass UERJ, você já tem que ter assistido às aulas de estrutura. As aulas em que eu falo ali o que tem na introdução, o que tem no desenvolvimento. Eu vou partir hoje do pressuposto que você já viu todo o conteúdo que eu já te coloquei na plataforma. As aulas ao vivo são para te dar um outro nível. Você está no nível A, você vai para o nível top, super top, vai para o nível A+. Polêmica central, então tu já sabe. Comando específico é uma orientação que a prova da UERJ te dá. Ou geralmente ela vai centralizar no indivíduo, ou no brasileiro, ou ela vai centralizar a discussão em algum aspecto que você vai ter que perceber. E um questionamento, claro, todo o tema da UERJ é uma pergunta. Pelo menos os temas que envolvem livros. Nem sempre os temas da UERJ foram em forma de pergunta, mas a partir do ano que ela começou a cobrar livros, no seu vestibular, ela começou a colocar em forma de pergunta. E o professor Gustavo Bernardo, lá na palestra, ele deixa claro por que os temas da UERJ são em forma de questionamento. Porque o questionamento, quando você faz uma pergunta para alguém, é muito mais fácil da pessoa que está respondendo dizer realmente o que ela pensa e mostrar a opinião dela. Então, os temas da UERJ, temas em forma de pergunta. Os temas em forma de pergunta, eles isso facilita a sua real resposta, ou seja, você vai dar uma resposta do que você realmente pensa, da sua opinião. E o questionamento claro exige uma resposta clara. Beleza, então não adianta você fazer... Ah, posso responder com uma outra pergunta? Poder pode, na verdade na redação do UERJ pode tudo, mas não é porque você pode que vai fazer, né? Então, por exemplo, você pode não usar o livro base? Posso. Só que, cara, a gente sabe que o repertório mais coringa para a redação da UERJ é o livro base. Se eu usar o livro base, eu vou bem? Não sei, mas se você não usar o livro base, tem menos um repertório coringa para usar. E a pergunta que talvez tu vai fazer assim, ó, eu posso usar repertórios
pré-formatados dentro da redação da UERJ, ou seja, eu posso decorar um repertório, um filósofo, um sociólogo e levar lá uma frase pronta? Pode. Só que você tem que saber relacionar aquilo ali de forma consistente, sem lacunas, dentro da discussão que foi pedida, tá? A UERJ, ela é um vestibular ela tem um vestibular que preza pela argumentação, não pelo repertório. O repertório é só uma ponte para você refletir sobre o que te pediram. Vamos lá. Comando específico é uma orientação clara que conduz o tema. Daqui a pouco eu vou te dar exemplo, tá? E a polêmica central é um assunto presente na obra O Menino do Pijama Listrado, no caso desse ano, certo ou não certo? E você tem que ter visto também a resenha que eu coloquei lá na plataforma. Lá na plataforma eu passei com você capítulo por capítulo, lendo as partes mais importantes e extraindo as polêmicas principais. Só ver o filme basta? Não, não basta só ver o filme, porque o filme ele é uma interpretação do livro. O filme não é um relato, um resumo do livro. Uma interpretação para o cinema. E essa interpretação, ela pode não te dar a real polêmica que o livro tem. Então aqui agora eu vou te mostrar algumas polêmicas que estão no livro. Na verdade, a gente tirou as 15 polêmicas, que são praticamente todas. Se você encontrar uma polêmica que não esteja aqui nas 15, é porque ela foi escrita de outra forma, com outras palavras. Porque a gente aqui, nessa lista, a gente esgotou todas as possibilidades de tema que a UERJ pode cobrar. Então, vou pegar aqui, vou escolher aleatoriamente a polêmica 10. Qual a importância da liberdade na construção de uma sociedade democrática? Vou pegar aqui a polêmica 10 e vou dar de exemplo aqui nesse tema. Beleza. Qual a importância da liberdade na construção de uma sociedade democrática? Ok, profinho, muito bom, hein? Não sei nada sobre esse tema. Calma, calma, porque a gente vai trabalhar repertórios, esqueletos, a gente vai trabalhar sugestões de argumentos, a gente vai fazer redação junto aqui na Masterclass UERJ. Então não tem que ficar bolado não. E vamos subir uma hashtag? Sobe a hashtag aí se você quer realmente se tornar aluno da UERJ. Comenta aí, hashtag SouUERJ. Comenta aí, hashtag SouUERJ, bota aí nos comentários, porque quando você se visualiza sendo aluno, estudando ali, saindo desse limbo que é o vestibular e entrando na universidade, as coisas ficam muito claras para você, você não desanima tanto. Desanimar é normal, tá no processo. Agora, quando você tem um motivo claro, cara, eu quero ser aluno da UERJ, esse é meu objetivo, então coloca aí, hashtag SouUERJ, beleza? Qual a importância da liberdade na construção de uma sociedade democrática? Isso aqui é um tema muito bom. Está relacionado ao livro, também está relacionado a toda a nossa discussão enquanto sociedade. Ó, o menino lá, o Samuel, Shmuel, ele não tinha liberdade. A liberdade física dele foi cerceada, ele não tinha liberdade de religião, de ser tratado com igualdade. E essa falta da liberdade, ela foi um problema retratado na obra. Então, como que a gente pode fazer a interpretação da polêmica, do comando e do questionamento? Primeira coisa, a polêmica desse tema é a polêmica da liberdade. Liberdade cerceada. Inclusive, pode ser até o título da redação, tá? Também tem aula de título lá na plataforma para tu assistir de UERJ. Então, liberdade cerceada é a polêmica central. Então, toda a tua reflexão vai ter que ser em cima dessa liberdade que foi tirada. Cercear significa tirar, significa oprimir. Então, uma liberdade que foi oprimida. Beleza. O comando específico é que você vai ter que associar essa liberdade com democracia. Então, em todos os parágrafos, você vai ter que associar liberdade à democracia. Não tem para onde fugir. Você vai ter que mostrar que, às vezes, a pessoa não é livre para pensar. Isso faz com que ela tenha menos democracia, que a sociedade seja menos democrática.
Por exemplo, lá no livro a gente tem uma polêmica que é muito importante sobre a questão da literatura. A literatura era vista como forma de subversão, de revolta, de rebeldia dentro da narrativa do Menino de Listrada. Ou seja, a pessoa não tinha liberdade de ler um livro de literatura. Por quê? Porque a literatura ela é libertária. A literatura liberta você de um aprisionamento mental ideológico. Então existe sim essa liberdade, ela não é uma liberdade necessariamente física, ela pode ser uma liberdade simbólica. O que é uma liberdade física? Por exemplo, o Shmu, quando ele é colocado dentro do campo de concentração, ele tem a sua liberdade física cerceada. Ele está dentro de uma grade, então está prendendo fisicamente ali o corpo dos poloneses ali. Beleza. Só que além dessa falta de liberdade física, também acontece uma falta de liberdade ideológica, uma falta de liberdade étnica. Porque mesmo se a pessoa estiver fora do campo de concentração, ela não pode ter os comportamentos religiosos dela, ela não pode se expressar, ela não pode falar no idioma nativo dela. Então é uma liberdade simbólica, uma falta de liberdade simbólica. Para falar sobre liberdade cerceada e falta de liberdade simbólica, a gente pode usar o filósofo Michel Foucault, que fala sobre controle simbólico, sobre vigilância constante da população. Muito bom. Hoje não é a nossa aula de repertório, a nossa aula de repertório daqui a 2 semanas, então não tem problema, você pode assistir as aulas de repertório que já estão na plataforma, mas daqui a 3 semanas a gente vai trabalhar bastante repertório aqui, relacionado a essas polêmicas da UERJ. E o questionamento claro, ela faz aqui, ó. Qual é a importância? Qual é a importância? Fala pra mim, tu tem que responder isso aqui. E é muito importante que você responda a pergunta que a UERJ te fez logo na primeira frase ali, ou pelo menos no primeiro parágrafo da tua redação. Não é para você falar assim, é importante sim. Não é para você responder como se estivesse conversando com alguém, pelo amor de Deus. Você vai responder a pergunta contextualizando, vai criar um contexto da resposta para trazer ali a tua opinião mais clara. Beleza, então você já entendeu o que é a polêmica central, o que é o comando específico e o questionamento claro. Muito bom. Essa interpretação de tema da UERJ, ela é bem diferente da interpretação dos temas de outros vestibulares, como o Enem, por exemplo. No Enem, a gente não tem esse questionamento claro, a gente não tem uma polêmica central. A gente tem um comando específico, mas dentro da UERJ, a gente tem que ter comportamentos diferentes. É por isso que eu vejo que muita gente sofre com a UERJ, com a redação, desnecessariamente. Se você puder falar isso com alguém que vai fazer o UERJ, que não está vendo essa aula, fala assim, cara, o Profim falou que você está sofrendo na hora de fazer redação da UERJ e esse sofrimento é desnecessário. Por quê? Porque não é tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças a redação da UERJ, não, como as pessoas pensam. E se as pessoas forem para lá e tentar fazer um modelo adaptado, vai sabotar, vai ter mais desgaste mental e vai ter menos resultado. Ou seja, é uma sabotagem, é uma armadilha. Então é real. Quem vai lá para a prova da UERJ, simplesmente sem técnica específica da UERJ, tentando adaptar um modelo de Enem ou de outro vestibular na prova sem botar proposta de intervenção, por exemplo, está caindo numa armadilha. E eu quero que você aqui tenha consciência disso, tá? Essa aula é para te dar consciência das coisas erradas que você não pode fazer no dia da prova. Beleza? Perfeito. Depois que eu interpreto esse tema, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o meu planejamento de texto da UERJ. Então, aqui, vamos agora fazer o nosso planejamento da redação da UERJ. Esse planejamento ele é muito importante. Se você fizer redação sem fazer planejamento, a tua redação vai ficar simplesmente meio bagunçada. Mas eu consigo sem. Cara, se você consegue fazer uma boa redação sem planejamento, se você se planejasse, você gastaria bem menos tempo e a sua redação seria ainda melhor, seria ainda mais bem avaliada. Então não demore. Por exemplo, hoje eu vou liberar o nosso sistema de correção para você mandar suas redações. Tu já podia ter mandado várias, tá? Não tem problema, se não mandou ainda, pode mandar a partir de hoje redações para correção especificamente de UERJ. E na hora de você fazer a tua redação, faça um planejamento claro, específico, baseado nos 3 principais pilares de uma redação UERJ. Quais são os 3 elementos mais importantes de um texto para a nossa prova?
1 é a resposta opinião. 2 é o argumento 1. E 3 é o argumento 2. Pronto. Essas são as 3 principais ideias de uma redação excelente, nota 10 da UERJ. A resposta opinião, o nome é autoexplicativo. A UERJ te fez uma pergunta e você vai ter que responder essa pergunta. Responder essa pergunta dando uma opinião. E agora eu vou trazer um ponto importante aqui que talvez tu não saiba. Responda a pergunta mostrando um ponto sensível. Responda a pergunta ressaltando um ponto problemático do tema. Não é para você falar assim, é verdade, é muito importante mesmo. Se você pegar o tema que é qual a importância da liberdade na construção e responder, olha, é muito importante, a liberdade é muito importante para a democracia, isso aqui é uma resposta-opinião. Você está dando resposta, mostrando sua opinião. Então, é uma resposta-opinião. Só que qual que é o problema dessa resposta-opinião? É uma resposta-opinião não problemática. Uma resposta-opinião positiva. É uma opinião que a gente chama de juízo de valor positivo. Qual que é o problema de dar uma resposta à opinião como juízo de valor positivo? O problema é que a redação vai ficar sem sal, vai ficar insossa, vai ficar meio chata e vai ficar com pouca possibilidade de argumentação. Porque, já para eu pensar numa coisa, quando a gente vai ligar a televisão para ver qualquer programa, tá passando problema. Por quê? Porque a televisão, a TV, a mídia, ela entendeu que problema prende, problema gera discussão, problema gera interesse das pessoas em falar sobre aquilo ali. Se a televisão só passasse coisas boas, olha só, galera, como o dólar está em alta. Olha só, galera, um novo programa cultural na cidade do Rio de Janeiro, que coisa boa, e só falasse de programas culturais o dia todo. Simplesmente as pessoas não teriam o que discutir no seu dia a dia, não teria, às vezes, nem motivação de assistir, porque o brasileiro, o ser humano gosta daquilo que gera polêmica, gera discussão. E na redação, nada mais é do que uma discussão que você vai travar. E não tem como discutir sobre algo que está dando muito certo. Ninguém discute sobre algo que é totalmente positivo. Então, se você der uma resposta, opinião de um valor, de juízo de valor totalmente positivo, ela vai trazer problema para você desenvolver. Então, às vezes, você está se sabotando aí, respondendo uma coisa sem mostrar problema. Então, como é que seria a melhor forma de você construir a sua resposta, opinião para esse tema? Seria mostrar assim, ó. O tema é qual a importância da liberdade na construção da democracia. Você vai dizer assim, ó, a liberdade não recebe, não vou usar gerúndio não, tá? Não recebe a devida importância na sociedade democrática. Então aqui você está mostrando que tem problema, que a liberdade, que a gente não valoriza a liberdade, que os políticos não valorizam, que eles não querem que você seja livre, que as pessoas elas são livres, mas elas não usufruem dessa liberdade. Então aqui tem muita margem para discussão. A gente chama essa frase de juízo de valor negativo. Então, tu tem que entender uma coisa, na UERJ é juízo de valor negativo, irmão. Não é para falar coisa boa, falar coisa ruim que está acontecendo. Afinal de contas, por que a UERJ pegou um livro que fala sobre o triste contexto do Holocausto? Ela quer que você veja pontos de contato com a nossa sociedade. E não tem nada de bom no Holocausto. Então, também não tem nada de bom que a gente possa levantar nessa redação. E se tem, a sociedade não está dando devido valor para isso. Beleza? Tu entendeu então como é que eu formulo a minha resposta opinião? Na verdade, a resposta opinião é quais? Qual é a importância? E você agora vai começar a minudenciar. Gostou dessa palavra? Achei a palavra bonita, né? Você vai explicar agora com mais detalhes quais são esses pontos importantes, o que exatamente.
eu tenho que valorizar? Por que que a sociedade não dá a devida importância? Os argumentos nada mais são do que explicações dessa opinião. Então, vamos aqui. No argumento 1, eu vou dar explicações. É uma explicação clara da resposta opinião. Não tem bicho de sete cabeças. É difícil. É difícil se você não souber a técnica, mas agora tu sabe a técnica, então tu sabe que é muito tranquilo de você fazer um bom planejamento de UERJ. Beleza, uma explicação. E agora você vai ter que se perguntar assim, cara, por quê? O que a sociedade está fazendo que mostra que nós não valorizamos a liberdade? E aí o argumento 1, ele pode ser, você pode começar no seu planejamento com a palavra porquê. Por que você começa no teu planejamento com porquê? Na parte do argumento. Fala para mim, bota nos comentários. Por que você coloca o porquê na hora de você formular o seu argumento? Não é que esse porquê vai entrar na redação, não, tá? Não necessariamente. Mas você só está colocando esse porquê aí para refletir melhor o seu argumento, para o seu argumento ficar mais claro, mais relacionado. Então é para te ajudar a criar o argumento, você coloca por quê. Por quê? Por que a sociedade não dá a devida importância para a liberdade? Porque o sistema educacional inviabiliza a reflexão crítica dos indivíduos. Por quê? Porque a nossa educação é uma educação limitadora e não libertadora. Então, por que a sociedade não... Por que a liberdade não recebe a devida importância? Por conta do nosso sistema educacional limitado. Você percebeu que você trouxe aqui um argumento? Percebeu que esse argumento aqui ele é um pouquinho mais específico? Porque eu especifiquei que o sistema educacional, eu especifiquei o argumento. Eu estou trabalhando uma ideia mais específica. E tem uma coisa que eu queria te mostrar aqui. Ó. A resposta à opinião ela é mais geral. Percebeu? Liberdade, democracia, são ideias amplas, ideias gerais. Certo? Os argumentos, nesse contexto, eles são argumentos mais específicos. Aqui eu falei de sistema educacional. E dentro dessa lógica, a gente tem um chamado raciocínio lógico. Esse raciocínio, quando parte do geral para o específico, então quando eu parto do geral, de uma ideia geral e especifico essa ideia, eu estou trazendo um raciocínio dedutivo. Beleza, muito bom. Só para você ver que, na verdade, a gente tem... São várias relações que a gente faz aqui dentro dessa redação. Muito bom. Então aqui eu vou falar só sobre como que a nossa educação é uma educação que nos limita. Beleza. E o argumento 2 vai ser uma outra explicação associada ali, ó. Porque os indivíduos se acomodaram, beleza? Só que eu não posso generalizar, tá? Eu não posso dizer que todo mundo se acomoda e não busca liberdade na democracia. Então, eu vou dizer assim, ó, porque parcela dos indivíduos se acomodaram e não usufruem da liberdade. Aqui a gente vai falar sobre questões sobre a falta de decisão no voto, a venda de votos, a compra e venda de votos. Aqui a gente vai falar sobre pessoas que não se envolvem politicamente com nada, que não usam a liberdade a seu favor, que estão presas simbolicamente. Então, nessa aqui, a gente vai usar essa reflexão parcela dos indivíduos se acomodaram. Então, você percebeu que aqui eu especifiquei ainda mais.
Então você está percebendo que a resposta opinião ela começa ampla, falando sobre liberdade, e depois ela especifica. Ela fala do sistema educacional e depois especifica mais ainda. Ela fala sobre os indivíduos. Então aqui a gente tem o raciocínio lógico dedutivo, quando eu parto do geral para coisas mais específicas. Beleza, muito bom. Então, tem também o oposto, né? Se eu quisesse aqui, ó. É claro que isso aqui não é o tema da nossa aula de hoje, mas se eu parto do específico para o geral, eu tenho raciocínio indutivo. Muito bom. Pronto. Então aqui eu já tenho meu planejamento. Essa aqui vai ser minha resposta opinião, certo? Esse aqui vai ser meu argumento 1 e esse aqui vai ser meu argumento 2. Beleza, planejei. Depois que eu faço meu planejamento, aí sim a gente começa a pensar na redação. Por quê? Porque aqui, essa ideia, resposta opinião, ela vai entrar na introdução. Beleza? O argumento 1, ele vai entrar no desenvolvimento 1. O argumento 2, ele vai entrar no desenvolvimento 2. E eu vou fazer uma síntese desses dois argumentos na conclusão. Pronto. Então, se alguém te perguntar assim, cara, quais são as principais ideias de uma redação para o ERJ? Resposta, opinião, argumento e argumento 2. E, logicamente, eu faço uma síntese de tudo na conclusão. A conclusão da UERJ ela é infinitamente mais fácil do que a conclusão de outros vestibulares, como o Enem, por exemplo. Porque no Enem você tem várias responsabilidades novas na conclusão. Responsabilidade de fazer agente, ação, meio, finalidade, seguir os 5 elementos, fazer um detalhamento válido, não cometer erros ali de elementos nulos. Conclusão para o Enem é uma aula de horas e horas e horas. A conclusão do ERJ não. Se você fez um bom planejamento, você automaticamente já tem uma boa síntese. Então a conclusão ela sai de tabela, sai automaticamente. Ela é consequência de um bom texto. Muito bom. Então você já percebeu que não é difícil, que é bem tranquilo. E agora eu vou passar um exercício para você que é meu aluno da Master. Eu vou passar um tema que não está nessa lista dos temas que a gente já trabalhou lá no curso. Eu vou pegar um tema aqui relacionado, que tem um pouco a ver até com algum tema que já foi trabalhado, mas é um tema relativamente novo para você. Eu quero que você pegue esse tema e crie o planejamento e mande para mim no grupo. E a gente vai analisar se você conseguiu ou não fazer o seu planejamento dentro dessa lógica que eu passei. Então, o tema que eu quero, sobre o qual eu quero que você faça planejamento, é o seguinte: qual a importância? Por que algumas sociedades desvalorizam a função da arte? Pronto, aí. Por que algumas sociedades desvalorizam a função da arte? Esse aqui é um tema relacionado ao livro, porque a gente viu que a literatura é arte. A literatura é uma manifestação artística, certo? E a literatura, ela é cerceada pelo Hurlist. Lembra lá do professor particular do Bruno? Ele fala, ó, tô lendo esse livro aqui de ficção. Ele fala assim, isso é um lixo, isso aí é besteira, não tem que ler nada disso. Então, a literatura, a arte, ela é desvalorizada dentro da obra. Então, isso é uma polêmica. E aí eu quero, a partir desse tema, que você me fale qual que é a resposta à opinião, qual que é o argumento 1 e o argumento 2. Lembrando sempre de seguir a lógica que eu passei aqui nesse mapa mental anterior, certo?
Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá pro grupo, eu vou fechar a nossa aula aqui, a gente vai lá pro grupo e eu tô esperando as suas respostas. Todo mundo que tiver no grupo lá da Master, já coloca assim, ó, resposta, opinião, já manda uma mensagem com resposta, opinião, argumento 1 e argumento 2. Beleza? E daqui a pouquinho a gente vai mandar também material dessa aula lá no grupo. A gente fecha por aqui essa aula e semana que vem a gente continua a nossa aula ao vivo da Masterclass UERJ. Beleza? Feliz! Eu tirei 9 na redação da UERJ. 9 de 10. Cara, eu queria falar aqui o Vinícius. Vinícius, você é maravilhoso. Você é perfeito. Sério, gente, estudem com o Vinícius. A Natália também maravilhosa. Sério, vocês são demais. Sério, muito obrigado. De verdade. Muito obrigada. Oi, alunos do Profinho, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim. Meu nome é Isabela Bernardes, eu fui aluna nota 1000 da redação do Enem 2020, do Vinícius, mas hoje não estou aqui para falar sobre Enem, eu estou aqui para falar sobre o meu xodó, a minha faculdade, que é a UERJ. Eu nem sei por onde começar a falar da UERJ, mas eu acho que um bom ponto é que nós somos uma faculdade extremamente democrática. Nós fomos pioneiros no sistema de cotas, somos pioneiros no sistema de bolsa, né, auxílio permanência, auxílio alimentação, auxílio transporte, bolsas de tudo quanto é tipo, monitorias, iniciações científicas, auxílio creche para as mulheres que estudam lá e têm filhos pequenos, distribuição gratuita de absorventes, enfim. A UERJ tem uma relação muito grande com esse lado social e eu tenho muito orgulho disso. A gente, durante a ditadura militar, foi resistência, sabe? O CASAF, que é o Centro Acadêmico de Medicina, ele chegou a ser queimado, só sobrou um piano lá, que a gente tem como um monumento para lembrar o quanto a gente tem orgulho de fazer parte dessa universidade que foi e continua sendo resistência. Fora isso, os currículos dos cursos da UERJ são maravilhosos, porque é voltado para uma formação humana das pessoas, né? Então, em medicina, a gente tem contato desde cedo com disciplinas que dão esse lado pra gente, que dão um lado prático também, para nós aprendermos coisas mais práticas desde o ciclo básico. E o nosso ciclo básico, né, que são as matérias mais teóricas ali do início, é reduzido, o que dá mais tempo pra gente de vivências práticas dentro do hospital. Então, para os meus futuros calorinhos, pra Médio UERJ, só tenho a dizer pra vocês que a faculdade é maravilhosa, nossa recepção é maravilhosa, nossa grade horária é maravilhosa. Fazer parte da UERJ é um orgulho imenso. E o vestibular da UERJ, ele chega a ser mais simples que o do Enem, por ter menos questões, então tempo pra gente fazer as coisas, pra gente avaliar as questões com cuidado. E também porque existe um mito, né, que as pessoas falam muito que o vestibular tradicional é muito conteudista, que a UERJ é muito conteudista por ser um vestibular tradicional diferente do Enem. Só que o Enem, gente, ele por muitos anos ele está adquirindo aí um viés conteudista. Então, atualmente, eu arrisco dizer que a prova da UERJ chega a ser mais simples que a do Enem, em termos de cobrança de conteúdo. E a única coisa que deixa a gente meio no escuro é a redação, porque não tem muito essa divulgação de espelhos de redação, a gente não recebe o espelho, não tem muitas redações nota máxima por aí para serem analisadas. Isso pode fazer com que a gente fique um pouquinho no escuro, mas é aí que entra o Vini, é aí que o Vini entrou na minha preparação. No curso R dele, ele explica bem direitinho o que o corretor espera da gente, técnicas para a redação da UERJ. Sim, a redação da UERJ não é subjetiva, a gente escreve o que vem na cabeça, igual as pessoas falam. Existem técnicas para a UERJ, diferentes das técnicas do Enem, que o Vinícius ensina muito bem, com a didática perfeita dele de sempre. E assim, eu confio muito no trabalho dele, eu fui aluna dele por 2 anos, tanto nos cursos Enem quanto no curso UERJ. Então, eu confio muito no trabalho dele, gosto muito desse curso, acho muito prático, acho que dá pra gente todo o direcionamento, todos os subsídios que a gente precisa para se sair bem nessa prova. Então, espero que eu consiga ter dado uma motivada aí pra vocês nessa reta final UERJ. Doem o máximo que vocês puderem de si nesse momento, estudem, façam o curso com vontade, perguntem, treinem bastante, que a UERJ está de portas abertas para receber vocês. E eu estou ansiosa para conhecer os meus calourinhos da Medicina 2027. Então é isso, um grande beijo.
Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula 1 da Masterclass UERJ 2024, com base no livro O Menino do Pijama Listrado. Nem sei onde está meu livro. E agora eu vou te mostrar uma coisa aqui que é muito importante. Muita gente acaba tirando uma nota baixa na prova da UERJ, que é abaixo de 8, já é considerada uma nota ruim. Por quê? Porque não sabe exatamente quais são os critérios do livro, os critérios da prova, os critérios da redação, os critérios da banca corretora, e acabam tirando nota baixa, mesmo tendo capacidade de tirar nota alta. Uma coisa é muito ruim, quando você não estuda e vai mal. Agora, pior ainda é quando você estuda e vai mal. Sabe por quê? Porque você está se preparando, você fez exame de qualificação, você criou super expectativa sobre um vestibular da UERJ, mas se você não souber os critérios, você vai tirar uma nota baixa e desnecessariamente. Então tem muita gente que tira nota baixa na UERJ desnecessariamente. Por quê? Porque não sabe como se comporta um texto de verdade da prova da UERJ, sem adaptações. O que eu vou te mostrar a partir de hoje, aqui na nossa turma da Masterclass UERJ, é o que você faz para ficar na porcentagem de, sei lá, são 3, 4% das pessoas que ficam entre 8 e 10 na prova. Se você for ver lá na lista de classificação que a UERJ libera, todo mundo lá, você consegue ver notas de todo mundo, inclusive notas dos nossos alunos. Você vai ver que é a minoria, 2 ou 3%, que conseguem notas entre 8 e 10 dentro da prova da UERJ. Sabe por quê? Porque as pessoas são burras? Não é por conta disso. É porque as pessoas não sabem os critérios específicos. E às vezes fazem uma redação excelente, que para outros vestibulares seria nota 10, mas para a UERJ não vai ser 10. Por quê? Porque o texto está ruim? Não, porque a pessoa não seguiu o passo a passo específico. Então o primeiro ponto é, tem gente que sofre desnecessariamente. E o segundo ponto é, existe sim uma forma simples, rápida e fácil de você tirar um notão na redação. E vou além, tá? Vou dizer além. Quem tira um notão na prova da redação da UERJ se destaca em relação a quem não sabe. Isso é óbvio, né? Mas mais óbvio ainda é, se você tiver uma redação boa da prova da UERJ, você vai conseguir a sua vaga na faculdade muito mais fácil. E a inversa é também real, né? Se você tirar nota baixa na redação, você vai ter muito mais dificuldade. E se você tiver tirado um conceito ruim no exame de qualificação, isso vai, enfim, prejudicar muito. Mas agora, a gente vai pegar o teu caderno, o teu papel, tua caneta, a tua atenção. Eu vou agora começar a nossa aula dizendo que o nosso tema é como que você faz para interpretar um bom tema, como você faz um bom planejamento, como é que você planeja a tua redação da UERJ. Meu Deus! Preste atenção agora aqui no meu mapa. A gente vai fazer a nossa aula sempre baseada em fluxogramas, em mapas mentais, porque isso aqui organiza muito a tua vida. Então, isso aqui é muito importante, tá? Não demole em momento nenhum. Por quê? Porque o que eu vou falar aqui é totalmente real e importante. Primeira coisa, nosso assunto da aula de hoje é como que eu faço para interpretar o tema da redação da UERJ. Vamos lá então. Saber que todo tema da UERJ, ele é composto de 3 coisas. Quais são as 3 coisas que um tema da UERJ tem? Primeira coisa, o tema da UERJ tem uma polêmica central. Beleza. Segundo, ele tem um comando específico que deve ser seguido. E o terceiro, ele é um questionamento claro. Ou seja, a prova da UERJ, na hora que ela vai te dar ali o tema, a banca da UERJ, quando ela vai te dar o tema, ela tem 3 coisas. Uma polêmica central. E essa polêmica é baseada no livro O Menino do Pijama Listrado. Se você já é aqui da Masterclass UERJ, você já tem que ter assistido às aulas de estrutura, as aulas em que eu falo ali o que tem na introdução, o que tem no desenvolvimento. Eu vou partir hoje do pressuposto que você já viu todo o conteúdo que eu já te coloquei na plataforma. As aulas ao vivo são para te dar um outro nível. Você está no nível A, você vai para o nível top, super top, vai para o nível A+. Polêmica central, então tu já sabe. Comando específico é uma orientação que a prova da UERJ te dá. Ou geralmente ela vai centralizar no indivíduo ou no brasileiro, ou ela vai centralizar a discussão em algum aspecto que você vai ter que perceber. E o questionamento, claro, todo o tema da UERJ é uma pergunta, pelo menos os temas que envolvem livros. Nem sempre os temas da UERJ foram em forma de pergunta, mas a partir do ano que ela começou a cobrar livros no seu vestibular, ela começou a colocar em forma de pergunta. E o professor Gustavo Bernardo, lá na palestra, ele deixa claro por que os temas da UERJ são em forma de questionamento. Porque o questionamento, quando você faz uma pergunta para alguém, é muito mais fácil da pessoa que está respondendo dizer realmente o que ela pensa e mostrar a opinião dela. Então, os temas da UERJ, temas em forma de pergunta. Os temas em forma de
de pergunta, isso facilita a sua real resposta, ou seja, você vai dar uma resposta do que você realmente pensa, da sua opinião, e o questionamento claro exige uma resposta clara. Beleza, então não adianta você fazer... posso responder com uma outra pergunta? Pode. Na verdade, na redação do ESG pode tudo, mas não é porque você pode que vai fazer, né? Então, por exemplo, você pode não usar o livro base? Posso. Só que, cara, a gente sabe que o repertório mais coringa para a redação da UERJ é o livro base. Se eu usar o livro base, eu vou bem? Não sei. Mas se você não usar o livro base, tem menos um repertório coringa para usar. E a pergunta que talvez você vai fazer assim, eu posso usar repertórios pré-formatados dentro da redação da UERJ? Ou seja, eu posso decorar um repertório, um filósofo, um sociólogo e levar lá uma frase pronta? Pode. Só que você tem que saber relacionar aquilo ali de forma consistente, sem lacunas, dentro da discussão que foi pedida, tá? A UERJ, ela tem um vestibular que preza pela argumentação, não pelo repertório. O repertório é só uma ponte para você refletir sobre o que pediram. Vamos lá. Comando específico é uma orientação clara que conduz o tema. Daqui a pouco eu vou te dar exemplo, tá? E a polêmica central é um assunto presente na obra O Menino do Pijama Listrado, no caso desse ano, certo ou não certo? E você tem que ter visto também a resenha que eu coloquei lá na plataforma. Lá na plataforma eu passei com você capítulo por capítulo, lendo as partes mais importantes e extraindo as polêmicas principais. Só ver o filme basta? Não basta só ver o filme, porque o filme ele é uma interpretação do livro. O filme não é um relato, um resumo do livro, uma interpretação para o cinema. E essa interpretação, ela pode não te dar a real polêmica que o livro tem. Então aqui agora eu vou te mostrar algumas polêmicas que estão no livro. Na verdade, a gente tirou as 15 polêmicas, que são praticamente todas. Se você encontrar uma polêmica que não esteja aqui nas 15, é porque ela foi escrita de outra forma, com outras palavras. Porque a gente aqui, nessa lista, a gente esgotou todas as possibilidades de tema que a UERJ pode cobrar. Então, eu vou pegar aqui e vou escolher aleatoriamente a polêmica 10. Qual a importância da liberdade na construção de uma sociedade democrática? Vou pegar aqui a polêmica 10 e vou dar de exemplo aqui nesse tema. Beleza. Qual a importância da liberdade na construção de uma sociedade democrática? Ok, profinho, muito bom, hein? Não sei nada sobre esse tema. Calma, porque a gente vai trabalhar repertórios, esqueletos, a gente vai trabalhar sugestões de argumentos, a gente vai fazer redação junto aqui na Masterclass UERJ. Então não tem que ficar bolado não. E vamos subir uma hashtag? Sobe a hashtag aí se você quer realmente se tornar aluno da UERJ. Comenta aí, hashtag #SouUERJ. Comenta aí, hashtag #SouUERJ. Bota aí nos comentários, porque quando você se visualiza sendo aluno, estudando ali, saindo desse limbo que é o vestibular e entrando na universidade, as coisas ficam muito claras para você, você não desanima tanto. Desanimar é normal, tá, no processo. Agora, quando você tem um motivo claro, cara, eu quero ser aluno da UERJ, esse é meu objetivo, então coloca aí, hashtag #SouUERJ, beleza? Qual a importância da liberdade na construção de uma sociedade democrática? Aqui é um tema muito bom, está relacionado ao livro, também está relacionado a toda a nossa discussão enquanto sociedade. O menino lá, o Samuel, Shmuel, ele não tinha liberdade. A liberdade física dele foi cerceada, ele não tinha liberdade de religião, de ser tratado com igualdade. E essa falta da liberdade, ela foi um problema retratado na obra. Então, como que a gente pode fazer a interpretação da polêmica, do comando e do questionamento? Primeira coisa, a polêmica desse tema é a polêmica da liberdade. Liberdade cerceada. Inclusive, pode ser até o título da redação, tá? Também tem aula de título lá na plataforma para tu assistir de UERJ. Então, liberdade cerceada é a polêmica central. Então, toda a tua reflexão vai ter que ser em cima dessa liberdade que foi tirada. Cercear significa tirar, significa oprimir. Então, uma liberdade que foi oprimida. Beleza. O comando específico é que você vai ter que associar essa liberdade com democracia. Então, em todos os parágrafos, você vai ter que associar liberdade à democracia. Não tem para onde fugir. Você vai ter que mostrar que, às vezes, a pessoa não é livre para pensar. Isso faz com que ela tenha
menos democracia, que a sociedade seja menos democrática. Por exemplo, lá no livro a gente tem uma polêmica que é muito importante sobre a questão da literatura. A literatura era vista como forma de subversão, de revolta, de rebeldia dentro da narrativa do Menino Pijama Listrado. Ou seja, a pessoa não tinha liberdade de ler um livro de literatura. Por quê? Porque a literatura ela é libertária. A literatura liberta você de um aprisionamento mental ideológico. Então existe sim essa liberdade, ela não é uma liberdade necessariamente física, ela pode ser uma liberdade simbólica. O que é uma liberdade física? Por exemplo, o Shmu, quando ele é colocado dentro do campo de concentração, ele tem a sua liberdade física cerceada. Ele está dentro de uma grade, então está prendendo fisicamente ali o corpo dos poloneses ali. Beleza. Só que além dessa falta de liberdade física, também acontece uma falta de liberdade ideológica, uma falta de liberdade étnica. Porque mesmo se a pessoa estiver fora do campo de concentração, ela não pode ter os comportamentos religiosos dela, ela não pode se expressar, ela não pode falar no idioma nativo dela. Então é uma liberdade simbólica, uma falta de liberdade simbólica. Para falar sobre liberdade cerceada e falta de liberdade simbólica, a gente pode usar o filósofo Michel Foucault, que fala sobre controle simbólico, sobre vigilância constante da população. Muito bom. Hoje não é a nossa aula de repertório, a nossa aula de repertório daqui a 2 semanas, então não tem problema, você pode assistir as aulas de repertório que já estão na plataforma, mas daqui a 3 semanas a gente vai trabalhar bastante de repertório aqui, relacionado a essas polêmicas da UERJ. E o questionamento claro, ela faz aqui, ó, qual é a importância? Qual é a importância? Fala pra mim, tu tem que responder isso aqui. E é muito importante que você responda a pergunta que a UERJ te fez logo na primeira frase ali, ou pelo menos no primeiro parágrafo da tua redação. Não é pra você falar assim, é importante sim, não é pra você responder como se estivesse conversando com alguém, pelo amor de Deus. Você vai responder a pergunta contextualizando, vai criar um contexto da resposta para trazer ali a tua opinião mais clara. Beleza, então você já entendeu o que é a polêmica central, o que é o comando específico e o questionamento claro. Muito bom. Essa interpretação de tema da UERJ, ela é bem diferente da interpretação dos temas de outros vestibulares, como o Enem, por exemplo. No Enem, a gente não tem esse questionamento claro, a gente não tem uma polêmica central, a gente tem um comando específico, mas dentro da UERJ, a gente tem que ter comportamentos diferentes. É por isso que eu vejo que muita gente sofre com a UERJ, com a redação, desnecessariamente. Se você puder falar isso com alguém que vai fazer o UERJ, que não está vendo essa aula, fala assim, cara, o Profim falou que você está sofrendo na hora de fazer redação da UERJ e esse sofrimento é desnecessário. Por quê? Porque não é tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças a redação da UERJ não, como as pessoas pensam. E se as pessoas forem para lá e tentar fazer um modelo adaptado, vai sabotar, vai ter mais desgaste mental e vai ter menos resultado. Ou seja, é uma sabotagem, é uma armadilha. Então é real. Quem vai lá para a prova da UERJ, simplesmente sem técnica específica da UERJ, tentando adaptar um modelo de Enem ou de outro vestibular na prova sem botar proposta de intervenção, por exemplo, tá caindo numa armadilha. E eu quero que você aqui tenha consciência disso, tá? Essa aula é para te dar consciência das coisas erradas que você não pode fazer no dia da prova. Beleza? Perfeito. Depois que eu interpreto esse tema, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o meu planejamento de texto da UERJ. Então, ok, vamos agora fazer o nosso planejamento da redação da UERJ. Esse planejamento ele é muito importante. Se você fizer redação sem fazer planejamento, a tua redação vai ficar simplesmente meio bagunçada. Ah, mas eu consigo sem. Cara, se você consegue fazer uma boa redação sem planejamento, se você se planejasse, você gastaria bem menos tempo e a sua redação seria ainda melhor, seria ainda mais bem avaliada. Então, não demore. Por exemplo, hoje eu vou liberar o nosso sistema de correção para você mandar suas redações. Tu já podia ter mandado várias, tá? Não tem problema, se não mandou ainda, pode mandar a partir de hoje redações para correção especificamente de UERJ. E na hora de você fazer a tua redação, faça um planejamento claro, específico, baseado nos 3 principais pilares de uma redação UERJ. Quais são os 3 elementos mais importantes de um texto para a nossa prova? 1 é a resposta opinião, 2 é o argumento 1 e 3 é o argumento 2. Pronto. Essas são as 3 principais ideias de uma redação
redação excelente, nota 10 da UERJ. A resposta opinião, o nome é autoexplicativo. A UERJ te fez uma pergunta e você vai ter que responder essa pergunta. Responder essa pergunta dando uma opinião. E agora eu vou trazer um ponto importante aqui que talvez tu não saiba. Responda a pergunta mostrando um ponto sensível. Responda a pergunta ressaltando um ponto problemático do tema. Não é para você falar assim, é verdade, é muito importante mesmo. Se você pegar o tema que é qual a importância da liberdade na Constituição e responder, olha, é muito importante, a liberdade é muito importante para a democracia, isso aqui é uma resposta-opinião. Você está dando resposta mostrando sua opinião, então é uma resposta-opinião. Só qual que é o problema dessa resposta-opinião? É uma resposta-opinião não problemática, uma resposta-opinião positiva. É uma opinião que a gente chama de juízo de valor positivo. Qual que é o problema de dar uma resposta à opinião como juízo de valor positivo? O problema é que a redação vai ficar sem sal, vai ficar insossa, vai ficar meio chata e vai ficar com pouca possibilidade de argumentação. Porque, já para eu pensar numa coisa, quando a gente vai ligar a televisão para ver qualquer programa, tá passando problema. Por quê? Porque a televisão, a TV, a mídia, ela entendeu que problema prende, problema gera discussão, problema gera interesse das pessoas em falar sobre aquilo ali. Se a televisão só passasse coisas boas, olha só, galera, como o dólar está em alta. Olha só, galera, um novo programa cultural na cidade do Rio de Janeiro. Que coisa boa. E só falasse de programas culturais o dia todo. Simplesmente as pessoas não teriam o que discutir no seu dia a dia, não teria, às vezes, nem motivação de assistir, porque o brasileiro, o ser humano gosta daquilo que gera polêmica, gera discussão. E na redação, nada mais é do que uma discussão que você vai travar. E não tem como discutir sobre algo que está dando muito certo. Ninguém discute sobre algo que é totalmente positivo. Então, se você der uma resposta, opinião de um valor, de juízo de valor totalmente positivo, ela vai trazer problema para você desenvolver. Então, às vezes, você está se sabotando aí, respondendo uma coisa sem mostrar problema. Então, como é que seria a melhor forma de você construir a sua resposta, opinião para esse tema? Seria mostrar assim, ó. O tema é qual a importância da liberdade na construção da democracia. Você vai dizer assim, ó, a liberdade não recebe, eu não vou usar gerúndio não, tá? Não recebe a devida importância na sociedade democrática. Então aqui você está mostrando que tem problema, que a liberdade, que a gente não valoriza a liberdade, que os políticos não valorizam, que eles não querem que você seja livre, que as pessoas, elas são livres, mas elas não usufruem dessa liberdade. Então aqui tem muita margem para discussão. A gente chama essa frase de juízo de valor negativo. Então, tu tem que entender uma coisa, na UERJ é juízo de valor negativo, irmão. Não é para falar coisa boa, falar coisa ruim que está acontecendo. Afinal de contas, por que a UERJ pegou um livro que fala sobre o triste contexto do Holocausto? Ela quer que você veja pontos de contato com a nossa sociedade. E não tem nada de bom no Holocausto. Então, também não tem nada de bom que a gente possa levantar nessa redação. E se tem, a sociedade não está dando devido valor para isso. Beleza? Tu entendeu então como é que eu formulo a minha resposta opinião? Na verdade, a resposta opinião é quais? Qual é a importância? E você agora vai começar a minudenciar, gostou dessa palavra? Achei a palavra bonita. Você vai explicar agora com mais detalhes quais são esses pontos importantes que, exatamente, eu tenho que valorizar. Por que a sociedade não dá a devida importância? Os argumentos nada mais são do que explicações dessa opinião. Então, vamos aqui. No argumento 1, eu vou dar explicações. Então, é uma explicação clara da resposta opinião. Não tem bicho de sete cabeças. É difícil. É difícil se você não souber a técnica, mas agora tu sabe a técnica, então tu sabe que é muito tranquilo de você fazer um bom planejamento de UERJ. Beleza, uma explicação. E agora você vai ter que se perguntar assim, cara, por quê? O que a sociedade está fazendo que mostra que nós não valorizamos a liberdade? E aí o argumento 1, ele pode ser, você pode começar no seu planejamento com a palavra porquê. Por que você começa no teu planejamento com o porquê? Na parte do argumento. Fala pra mim e bota nos comentários. Por que você coloca o porquê na hora de você formular o seu argumento? Não é que esse porquê vai entrar na redação não, tá? Não necessariamente. Mas você só está colocando esse porquê aí para refletir melhor o seu argumento, para o seu argumento ficar mais claro, mais relacionado. Então é para te ajudar a criar o argumento, você coloca o porquê.
quê? Por que a sociedade não dá a devida importância para a liberdade? Porque o sistema educacional inviabiliza a reflexão crítica dos indivíduos. Por quê? Porque a nossa educação é uma educação limitadora e não libertadora. Então, por que a sociedade que a liberdade não recebe a devida importância? Por conta do nosso sistema educacional limitado. Você percebeu que você trouxe aqui um argumento? Percebeu que esse argumento aqui ele é um pouquinho mais específico? Porque eu especifiquei que o sistema educacional, eu especifiquei o argumento. Eu estou trabalhando uma ideia mais específica. E tem uma coisa que eu queria te mostrar aqui, ó. A resposta à opinião, ela é mais geral. Percebeu? Liberdade, democracia, são ideias amplas, ideias gerais, certo? Os argumentos, nesse contexto, eles são argumentos mais específicos. Aqui eu falei de sistema educacional. E dentro dessa lógica, a gente tem um chamado raciocínio lógico. Esse raciocínio, quando parte do geral para o específico, então quando eu parto do geral, de uma ideia geral e especifico essa ideia, eu estou trazendo um raciocínio dedutivo. Beleza, muito bom. Só para você ver que, na verdade, a gente são várias relações que a gente faz aqui dentro dessa redação. Muito bom. Então aqui eu vou falar só sobre como que a nossa educação é uma educação que nos limita. Beleza. E o argumento 2 vai ser uma outra explicação associada ali, ó, porque os indivíduos se acomodaram, beleza? Só que eu não posso generalizar, tá? Eu não posso dizer que todo mundo se acomoda e não busca liberdade na democracia. Então eu vou dizer assim, ó, porque parcela dos indivíduos se acomodaram e não usufruem da liberdade. Aqui a gente vai falar sobre questões sobre a falta de decisão no voto, a venda de votos, compra e venda de votos. Aqui a gente vai falar sobre pessoas que não se envolvem politicamente com nada, que não usam a liberdade a seu favor, que estão presas simbolicamente. Então, nessa aqui, a gente vai usar essa reflexão parcela dos indivíduos se acomodaram. Então, você percebeu que aqui eu especifiquei ainda mais. Então, você está percebendo que a resposta opinião, ela começa ampla, falando sobre liberdade, e depois ela especifica. Ela fala do sistema educacional e depois especifica mais ainda. Ela fala sobre os indivíduos. Então, aqui a gente tem o raciocínio lógico dedutivo, quando eu parto do geral para coisas mais específicas. Beleza, muito bom. Então, tem também o oposto, né? Se eu quisesse aqui, ó. É claro que isso aqui não é o tema da nossa aula de hoje, mas se eu parto do específico para o geral, eu tenho um raciocínio indutivo. Muito bom. Pronto. Então, aqui eu já tenho meu planejamento. Essa aqui vai ser minha resposta opinião, certo? Esse aqui vai ser meu argumento 1 e esse aqui vai ser meu argumento 2. Beleza, planejei. Depois que eu faço meu planejamento, aí sim a gente começa a pensar na redação. Por quê? Porque aqui, essa ideia, resposta opinião, ela vai entrar na introdução. Beleza? O argumento 1, ele vai entrar no desenvolvimento 1. O argumento 2, ele vai entrar no desenvolvimento 2. E eu vou fazer uma síntese desses dois argumentos na conclusão. Pronto. Então, se alguém te perguntar assim, cara, quais são as principais ideias de uma redação para o ERJ? A resposta, opinião, argumento e argumento 2. E, logicamente, eu faço uma síntese de tudo na conclusão. A conclusão da UERJ ela é infinitamente mais fácil do que a conclusão de outros vestibulares, como o Enem, por exemplo. Porque no Enem você tem várias responsabilidades novas na conclusão. Responsabilidade de fazer agente, ação, meio, finalidade, seguir os 5 elementos, fazer um detalhamento válido, não cometer erros ali de elementos nulos. Conclusão para o Enem é uma aula de horas e horas e horas. A conclusão do ERJ não. Se você fez um bom planejamento, você automaticamente já tem uma boa síntese. Então a conclusão ela sai de tabela, sai automaticamente. Ela é consequência de um bom texto. Muito bom. Então você já percebeu que não é difícil, que é bem tranquilo. E agora eu vou passar um exercício para você que é meu aluno da Master. Eu vou passar um tema que não está nessa lista dos temas que a gente já trabalhou lá no curso. Eu vou pegar um tema aqui relacionado. Tem um pouco a ver até com algum tema que já foi trabalhado, mas é um tema relativamente novo para você. Eu quero que você pegue esse tema e crie o planejamento e mande para mim no grupo. E a gente vai analisar se você conseguiu ou não fazer o seu planejamento
dentro dessa lógica que eu passei. Então, o tema que sobre o qual eu quero que você faça planejamento é o seguinte: qual a importância? Por que algumas sociedades desvalorizam a função da arte? Pronto, aí. Por que algumas sociedades desvalorizam a função da arte? Esse aqui é um tema relacionado ao livro, porque a gente viu que a literatura é arte. A literatura é uma manifestação, certo? E a literatura, ela é cerceada pelo Hurlist. Lembra lá do professor particular do Bruno? Ele fala, tô lendo esse livro aqui de ficção. Ele fala assim, isso é um lixo, isso aí é besteira, não tem que ler nada disso. Então, a literatura, a arte, ela é desvalorizada dentro da obra. Então, isso é uma polêmica. E aí eu quero, a partir desse tema, que você me fale qual que é a resposta à opinião, qual que é o argumento 1 e o argumento 2. Lembrando sempre de seguir a lógica que eu passei aqui nesse mapa mental anterior, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá pro grupo, eu vou fechar a nossa aula aqui, a gente vai lá pro grupo e eu tô esperando as suas respostas. Todo mundo que tiver no grupo lá da Master, já coloca assim, resposta, opinião, já manda uma mensagem com resposta, opinião, argumento 1 e argumento 2, beleza? E daqui a pouquinho a gente vai mandar também material dessa aula lá no grupo. A gente fecha por aqui essa aula e semana que vem a gente continua a nossa aula ao vivo da Masterclass UERJ, beleza? Gente, eu tô muito feliz, eu tirei 9 na redação da UERJ, 9 de 10. Cara, eu queria falar que o Vinícius, você é maravilhoso, você é perfeito. Sério, gente, estudem com o Vinícius. A Natália também maravilhosa. Sério, vocês são demais, sério, muito obrigado, de verdade. Muito obrigado mesmo. Sério, essa felicidade é linda demais. Quem quer sentir essa felicidade, bota nos comentários assim.